Bem, e onde estamos? Nós estamos perto de Flagstaff, no norte do Arizona, e estamos no campo vulcânico de São Francisco. E existem cerca de 1000 vulcões nesta região. E o pequeno que está atrás de nós é conhecido como vulcão de Cone de Cinzas. Você chama isso de pequeno? Sim, bem, ele é. Ele tem cerca de 270 metros de altura. É só você pensar que, do ponto em que você observa até o seu topo, o Monte St. Helens tem mais de 2 quilômetros de altura e que o seu topo explodiu na erupção de 1980. Esse daqui teria tido cinzas, mas soprando uma rocha quente, e material fundido borbulhou e esfriou lá em cima no ar. E então desceu, criando gradualmente essa forma de cone. Mas aqui, atrás de nós, podemos ver onde, em algum momento, tudo isso daqui saiu do cone e escorreu pelo solo. Vemos isso correndo pela distância bem aqui. Uma grande quantidade de basalto, de lava. Sim, mas isso daqui é pequeno em relação aos fluxos de lava que vemos por aí. Observamos várias indicações de processos geológicos catastróficos no passado. Não é apenas uma linha de evidência, como vulcões. A desintegração radioativa é outra evidência. Andrew, eu entendo que você e vários outros cientistas se reuniram e se concentraram nessa questão por vários anos. O que vocês descobriram? Na verdade, foi um programa de 8 anos. Éramos um grupo, físicos e geólogos. Nós queríamos descobrir se a desintegração radioativa realmente tinha acontecido. Será que podemos confiar nesses métodos de datação? Então, seguimos várias linhas de investigação que dividimos entre nós, mas interagimos uns com os outros. Bem, esse é o ponto que me trouxe até você, porque o Steve estava me falando da grande questão que temos, uma das grandes questões, que é a idade das rochas. E o que o paradigma convencional nos fala sobre quão velhas são essas rochas? E eu entendo que usamos o presente para determinar essa idade. Vai? Portanto, quero discutir isso. Como determinamos a idade dessas rochas? Bem, a primeira coisa é reconhecer que esse fluxo de lava é, de certa forma, um instante no tempo. Ele é um evento. E quando está derretido, todos os diferentes elementos que saíram do vulcão estão misturados. E então, conforme esfria, os diferentes átomos dos diferentes elementos se combinam para formar cristais e a rocha começa a cristalizar. E uma vez que esses átomos estão presos, qualquer um desses átomos que são radioativos, começam a acumular os produtos filhas, que chamamos assim, os produtos resultantes do decaimento desses átomos pais. E assim, isso tem sido usado como um relógio por geólogos para datar esses fluxos de lava. Então, é essencial para alguém como Steve Austin, que estuda as camadas de sedimentos, saber quanto tempo leva para essas camadas se formarem. Qual foi o intervalo entre este fluxo de lava e aquele outro fluxo ali? São milhões de anos? Vamos datar este fluxo de lava. Vamos datar este aqui. E assim esses relógios radioativos têm sido muito importantes. Na verdade, a idade da Terra não foi determinada em rochas da Terra. Ela foi determinada em meteoritos, com o pressuposto de que os meteoritos representam material proveniente de asteroides no sistema solar que se formaram ao mesmo tempo que a Terra a partir do Sol. E assim, toda essa questão da idade domina o pensamento de hoje, porque quando falamos sobre a história da Terra, a história do homem, colocando o homem em seu contexto temporal, queremos entender nossas raízes, nossas origens. E a questão do tempo é algo que é tão incompreensível para as pessoas. E, sabe, hoje podemos ver uma erupção vulcânica e em dentro de 10 anos a maioria das pessoas já esqueceu dela. E assim, quando voltamos mais longe no passado, precisamos ter maneiras de explorá-lo. E não estávamos lá como testemunhas. Então, os cientistas são como cientistas forenses, que tentam juntar as peças do quebra-cabeça para o tribunal. É claro, a ironia é que o juiz e o júri preferem ter as testemunhas atuais, mas não estávamos lá para testemunhar. Assim, o cientista está preso ao que observamos agora e tenta fazer inferências para compreender o que ocorreu no passado. Bem, olhando mais profundamente, toda essa questão da idade da Terra para a maioria das pessoas é sobre conseguir observar algo. Posso ver a diferença entre um garoto e um homem idoso e perceber que existe uma diferença de idade. Consigo ver uma árvore pequena ou uma grande e noto a diferença de idade. Mas agora você está falando de algo invisível para o olho humano. Então, o que seria isso? Isso é mais complicado para uma rocha, porque podemos ver esses fluxos de lava que são tão novos que estão na superfície atual da Terra.
Podemos ir ao fundo do Grand Canyon, que fica perto daqui, e o basalto é idêntico a esse. Então não dá para ver apenas pela aparência da rocha. É preciso ter outra forma de calcular o tempo. E assim surge a ideia de um átomo pai se transformando em um átomo filha através do decaimento radioativo. Se conseguirmos medir a taxa de decaimento atualmente, e se podemos medir quanto do pai e da filha estão presentes na rocha, podemos usar isso como um cálculo de idade. Bem, vamos tentar ser mais diretos com isso e entender um pouco mais. Gosto de comparar isso com uma ampulheta. É uma analogia comum e se encaixa no pensamento convencional. Essa era uma forma antiga de medir o tempo. Você poderia começar virando a ampulheta para que a areia ficasse no topo. E em 1 hora, você poderia medir de forma independente se quisesse fazer uma medição em específico. Em 1 hora, toda a areia cairia para o fundo. Então você sabia que se começasse com todos os grãos de areia no topo e depois você saísse e fosse fazer outra coisa. Quando voltasse, você quer saber quanto tempo esteve fora, certo? Então você observa, mede e percebe que metade da areia ainda está em cima e a outra metade já caiu. E você sabe que leva 1 hora para tudo cair. Portanto, metade e metade. Isso quer dizer que você esteve fora por 30 minutos, né? E é isso que os geólogos comentam. Se soubermos a taxa de decaimento, se soubermos que você só tinha o átomo pai para começar, então, se você medir a filha agora e supor que toda ela veio do pai, é como num relógio de areia. Devemos conseguir saber há quanto tempo todos os átomos eram apenas pais na rocha, e isso nos remeteria ao tempo em que a rocha se formou. Quando o basalto esfriou, ele prendeu todos os átomos pais, e foi como se todos os grãos de areia estivessem no topo. E então nós chegamos anos depois e estamos medindo quantos dos átomos filhas estão embaixo deste basalto e assim estamos calculando se sabemos a taxa na qual eles caem. Nós conseguimos fazer o cálculo. Então a areia no topo representa aquele material que é radioativo. Correto. E ele está virando num elemento filha. E essa é a areia duas coisas no que fundo. podemos mencionar e que as pessoas conhecem são o urânio que se transforma em chumbo e potássio que se transforma em argônio. Agora, o ponto é que essa taxa de decaimento é tão lenta quando a medimos no presente que levaria milhões de anos para os átomos pais se transformarem em átomos filhas. E é daí que vem os milhões de anos, o fato de que as taxas de decaimento no presente são lentas. Mas isso parece um caso fechado, então? Bem, não é exatamente assim. Podemos começar com este fluxo de lava aqui. Sabemos que isso foi relativamente recente. Sabemos disso ao observar o quanto foi erodido e como se encaixa no terreno. E se pegarmos amostras disso e usarmos a datação por potássio argônio, esse é o potássio pai que decai para argônio, de fato obtemos idades que são muito antigas. Nós sabemos disso. E na verdade, foram feitos diversos estudos em que analisamos fluxos de lava que foram historicamente observados. Por exemplo, no Havaí. E fizemos isso no Monte St. Helens. Eu fiz isso na Nova Zelândia. Há muitos exemplos na literatura convencional, até mesmo nos livros didáticos, de fluxos de lava recentes que foram datados usando o método potássio-argônio, e os resultados são de milhares e até milhões de anos de idade. E isso porque, se você olhar para esta rocha, e você notou isso ao subir aqui, que existem muitos pequenos buracos de bolhas de gás, portanto, o vulcão também expele gases, e entre esses gases está o argônio. Assim, nós podemos mostrar que não foram apenas átomos de potássio que ficaram presos no basalto. Havia também argônio aprisionado no basalto. Assim, se supusermos que todo o argônio veio do potássio, estamos calculando uma idade mais antiga. Então, em outras palavras, em vez de ter uma tampa na ampulheta, na verdade não há tampa na parte de cima ou na parte de baixo aqui no mundo real. Como sabemos, não estávamos aqui para testar esta rocha ou essas rochas pelo tempo que elas estão aqui. E a chuva que cai aqui? Nós quebramos essas rochas e vemos fraturas e vemos a lixiviação. E a lixiviação vai deslocar esses átomos. Então não é como ter um sistema fechado com uma tampa em cima. Você pode estar acrescentando mais do material pai, ou retirando mais do material filho, ou adicionando mais. Assim, se assumirmos que tudo está fechado e sem perturbações, se acreditarmos que no início de tudo só havia grãos de areia no topo quando a rocha se formou, e que os que medimos agora embaixo vieram do decaimento radioativo desde que a rocha se formou, estaremos muito enganados sobre suas idades. Seria como voltar à sala com a ampulheta aberta em cima?
Passar com ela por baixo de um recipiente aberto, caindo areia, enquanto crianças pequenas brincam com mais areia e paz. Sim, é isso. Não dá para saber realmente. E é ainda mais complicado. Supomos que esses processos são constantes, mas sabemos que outros processos geológicos mudaram com o tempo. Você provavelmente falaria com Steve Austin sobre isso. Ele falaria sobre camadas de rocha se formando com fluxos de detritos, e isso não é o normal. É assim que ocorre uma grande aceleração dos processos geológicos. E o que imaginaríamos em circunstâncias normais, que leva dezenas, centenas, milhares de anos para se acumular, acontece entre minutos a 1 hora, resultando nesse fluxo de detritos. Então, sabemos, e como eu disse antes, que esses fluxos de lava são menores do que o que temos no registro geológico. Temos muitas pistas de que os processos geológicos não foram constantes ao longo do tempo. E temos outras indicações de que as taxas de decaimento podem ter variado. Nós coletamos amostras de rochas de vários lugares, 4 unidades de rocha no Grand Canyon, coletamos muitas amostras no Grand Canyon de cada uma dessas camadas de rocha. Fizemos isso em outras partes do mundo. Eu fiz isso na Nova Zelândia. E o que fizemos foi enviar essas mesmas amostras para mais de um desses métodos de datação. Porque a teoria afirma que, se os relógios funcionassem na mesma taxa que medimos atualmente, e esse é um sistema fechado, então não importaria se você usasse argônio, potássico e urânio. Sim. Eles devem todos te dar o mesmo resultado. É como ter uma série de relógios de areia alinhados. Mas só que com areia diferente. Exatamente, exatamente. E nós queríamos testar isso. E o que descobrimos foi: nas mesmas amostras com vários métodos, obtivemos idades que variavam em centenas de milhões de anos ou até 1 bilhão de anos em alguns casos. Por exemplo, uma das lavas do Grand Canyon, o potássio argônio, resultou numa idade de 516 milhões de anos. O rubídio estrôncio resultou no dobro disso, 1.111 milhões de anos. E um dos outros métodos, samário neodímio, deu uma idade de 1.588 milhões de anos, 3 vezes mais. Portanto, não estamos falando de pequenas discrepâncias entre as idades. Estamos vendo grandes discrepâncias ao usar métodos diferentes. Bem, se existe esse tipo de diferença entre todos esses métodos de datação, então isso confirmaria que temos um sistema aberto e não um E fechado? se temos um sistema aberto, quer dizer que não podemos confiar nele para nos fornecer idades confiáveis para essas rochas. E isso altera completamente a nossa visão sobre a história da Terra, pois de repente agora, esses relógios radioativos não são confiáveis. Temos provas de que as taxas eram mais rápidas no passado. De repente, podemos não estar pensando em milhões de anos. Podemos estar pensando em uma história muito mais curta. Mas você estava dizendo que esse tipo de evidência está na literatura agora. Por quê? Sim, sim. Ela não está causando impacto. Bom, já me questionaram sobre isso em departamentos de geologia de universidades. A pergunta que me fazem é: se isso está nos livros, por que não nos ensinam? E a resposta é que existe um compromisso com a ideia de milhões de anos. E assim, uma vez que as pessoas se fixam nesse ponto, tudo que está fora de seu campo de visão e que contradiz esse ponto é marginalizado. E a razão pela qual os milhões de anos são importantes é que, se retrocedermos na história do pensamento científico, Charles Lyell, na Inglaterra, propôs milhões de anos, e eles multiplicaram as idades das rochas. E essa foi a base em que Charles Darwin se apoiou. De fato, ele leu o livro de Charles Lyell e acreditou nos milhões de anos de evolução da Terra. Com isso, ele poderia dizer que, dado o tempo suficiente, o que não vemos acontecendo no presente, podemos apenas ver pequenas mudanças. Com milhões de anos, essas pequenas mudanças podem resultar em grandes transformações. E se você deseja ter uma forma de olhar para a história humana que afirma que chegamos aqui por acaso, por processos aleatórios ao longo de milhões de anos, então você precisa ter rochas que tenham milhões de anos. Caso contrário, você minou toda a base dessa visão da história da Terra. Assim, o tempo é um elemento, se não o mais importante elemento, crítico para o paradigma convencional. Isso. E esse tempo precisa ser longo. Sim. E isso foi um artigo da Scientific American, de um professor de biologia da Universidade de Harvard, em meados dos anos 50, quando ele falava sobre a origem da vida. Ele realmente disse que o tempo é o herói da narrativa. E você sabe, dado o tempo suficiente, o que pensamos ser impossível agora, com tempo suficiente, o impossível se torna possível e o possível se torna provável. E aqui estamos. Portanto, essa é a essência do que estamos discutindo. Então, o tempo é quase como uma varinha mágica
Sem ele, sobra a realidade nua e crua, de que estamos tratando de algo que não se resume a Você isso. passa isso sobre as rochas e fósseis e começa a pensar que o que não pode acontecer no presente pode acontecer ao longo de milhões de anos. Então, considerando todas essas informações, como que alguém que acredita em Gênesis, como que essa pessoa pode olhar para essas taxas de decaimento e para todas essas evidências? Como é possível que essas idades pareçam tão antigas? Bem, algo está acontecendo de forma sistemática e acreditamos que a taxa de decomposição era mais rápida no passado e que ela foi acelerada. Por exemplo, um fluxo de lava que foi depositado no primeiro mês do ano do dilúvio, se considerarmos o paradigma do dilúvio, passaria por 11 meses de decomposição radioativa em taxas aceleradas, enquanto o fluxo de lava que se formou no final do ano do dilúvio passaria apenas por algumas semanas de decaimento acelerado. Isso resultaria em uma idade mais jovem em relação ao que está abaixo. Seria como ter várias ampulhetas começando com 1 hora de diferença. Elas mostrariam tempos diferentes. Correto, e é esse o resultado. Os que são os primeiros a se formarem teriam mais grãos de areia descendo para o fundo. Os que começaram mais tarde teriam menos grãos de areia e assim teríamos diferentes idades. Ainda teríamos uma noção relativa de idade que vemos de qualquer maneira. As camadas de baixo são mais antigas que as de cima, mas quão antigas? Não temos como automaticamente assumir que podemos descobrir isso pelas idades radioativas. Temos uma noção relativa, mas não uma noção absoluta. Eu sei que você estudou muito tudo isso. Há alguma evidência dessa taxa de decaimento acelerada? Sim, há diversas linhas de evidências que nós descobrimos. Eu estava observando alguns cristais dentro de granitos. Em um granito você encontra cristais que têm um nível um pouco mais alto de, por exemplo, urânio. E quando o urânio decai, é como se estivesse disparando pequenas balas. Então você sabe, uma arma disparada em uma parede de drywall fará um buraco. Ela causará danos. E é isso que ocorre dentro do cristal. O átomo de urânio expele a partícula de decaimento como uma pequena bala e danifica o cristal. Mas ele só pode ir até certo ponto antes de perder sua energia. Portanto, temos esse dano ao redor da área central onde o urânio estava. Chamamos isso de halo radioativo, que é onde o cristal sofreu danos. E eu estava estudando muitas, centenas de amostras de granitos de todo o mundo. Eu até olhei para outros tipos de rochas, para ver se víamos isso em outros lugares. E o interessante é que era como ter a diferença entre uma pistola e um fuzil. Átomos distintos lançarão balas a diferentes distâncias. E eles os dispararão mais rápido ou mais devagar. E há um elemento chamado polônio dentro do processo de decaimento do urânio que possui uma vida muito curta. E isso foi uma pista. O fato de termos descoberto esses halos feitos apenas de polônio, que vieram somente de polônio, era uma indicação de que separar o polônio do urânio para que pudéssemos produzir um halo radioativo de polônio significava que o decaimento do urânio estava acelerado, pois se não estivesse acelerado, o polônio seria perdido antes que ele pudesse nucleá-lo para formar seu próprio halo. E assim, eu descobri isso em granitos de todos os lugares, centenas de exemplares. Isso foi prova física de que a decomposição radioativa aconteceu. Sabe, alguns argumentariam que só porque medimos a composição química de uma rocha, que temos urânio e chumbo em uma rocha, podemos assumir que todo o chumbo veio da decomposição radioativa? Poderia ter a ver com a composição química da rocha? Pode ser, em parte. Mas aqui, neste caso, havia provas físicas de que o urânio decaiu e a radiação prejudicou o cristal. Por causa do halo? Sim. Agora, falando sobre urânio, outra evidência que nós observamos. Não é só que cada átomo de urânio que se decai gera um átomo de chumbo, mas também gera 8 átomos de hélio. O hélio é o segundo gás mais leve. E assim ele fica preso no cristal, mas como ele é quimicamente inerte, ele não se conecta com outros átomos. Esses pequenos átomos de hélio realmente vazam dos cristais. E estávamos examinando um granito do Novo México, onde coletaram amostras de um furo de perfuração. E nós obtivemos amostras dos cristais que continham urânio, que continham hélio, e nós olhamos para a idade aceita do urânio-chumbo. A idade radioativa convencional, ou idade de radioisótopo, era de 1 bilhão e 500 milhões de anos.
mas também estamos analisando o que aconteceu com o hélio se houve tanta decomposição de urânio para produzir tanto chumbo. Há 8 vezes mais hélio. Quanto ainda está no cristal? Quanto vazou? E quando fizemos essas medições, descobrimos quão rapidamente o hélio vaza. E aí assim podemos ter uma forma independente de datar esses cristais pela taxa de vazamento de hélio. E a idade de vazamento de hélio para esses cristais era de cerca de apenas 6.000 anos. Portanto, o vazamento é um processo físico que podemos investigar em laboratório. Temos equações matemáticas que o descrevem e é bem compreendido. E isso significa que em 6.000 anos de vazamento em tempo real, tivemos 1,5 bilhão de anos de decomposição radioativa. Isso indica que a taxa de decaimento foi acelerada. Essa foi outra linha de evidência. Temos essas pistas. Ainda estamos tentando entender por que isso aconteceria. Alguns sugeriram que isso está relacionado a mudanças nas forças de ligação nos átomos. Se alterarmos a força de ligação, ou algum outro fator externo causa mudanças na ligação do átomo, porque muito disso está acontecendo no centro de um átomo no núcleo, então teremos mudanças nas taxas de decaimento pelas ordens de magnitude. E também temos indícios disso. Você pode estar ciente, Del, de que há alguns artigos de vez em quando, sabe? Nem todos pensam da mesma forma. Eles ainda relatam coisas incomuns que observam na esperança de que isso possa desafiar os limites, as fronteiras do pensamento científico. E foram publicados artigos em que se observou a medição das taxas de decaimento dos átomos. Eles conseguem medir a taxa de decaimento radioativo no laboratório. E fizeram isso em horários variados, em diferentes épocas do ano e em várias partes do mundo. E notaram pequenas diferenças relacionadas ao ciclo solar e ao ciclo de manchas solares, que podem ter sido afetadas por neutrinos vindos do Sol. E essas são pistas de que podem existir processos dos quais não conhecemos que poderiam alterar essas taxas de decaimento.